questão 2, também na página 15, a gente tem, no circuito visto na figura a seguir, as baterias são ideais. As baterias são ideais, ou seja, não tem resistência interna. Suas forças eletromotrizes são dadas em volts e as resistências em ohm. Determine em volts a diferença de potencial. VAB, isso é, VA menos VB. Então, nós temos um circuito aqui desenhado, em que nós temos um resistor com uma resistência de 1 ohm, um outro com uma resistência de 2 ohms, aqui um gerador ou um receptor com 10 volts, um resistor com uma resistência de 1 ohm, um gerador ou um receptor com 3 volts de força eletromotriz, um outro resistor de 1 ohm, um outro resistor de 2 ohms de resistência e um gerador ou um receptor com força eletromotriz ou contra-eletromotriz de 12 volts. E a gente quer saber qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. De novo, a gente pode observar aqui que nós temos malhas. Aqui nós temos um nó, aqui nós temos um nó. Vamos chamar esse nó aqui de nó. Vamos chamar esse nó aqui de nó C e esse nó aqui de nó D. Identifiquei os nós, certo? Vamos polarizar os nossos geradores e receptores. Eu não sei o que é gerador, o que é receptor, mas eu sei que o mais estreito é menos, o mais largo é mais. Ó, menos, mais, menos, mais. E vamos arbitrar um sentido para a corrente. Um sentido para a corrente que a gente vai adotar ao longo das duas malhas que nós temos aqui do circuito, certo? Então eu vou definir, por exemplo, que o sentido da corrente que eu vou ter aqui nesta malha aqui à minha esquerda vai ser esse sentido assim, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí, chegando aqui, o que acontece? Vem para cá, mas vou chamar isso aqui de I1, tá? Eu vou chamar isso aqui de I1, é o mesmo, ó, I1. Quando chega aqui no ponto C, ele se divide. Vamos dizer que aqui eu tenho um I2 e aqui eu tenho um I3. Esse I3 vai passar lá, vai passar aqui, ó, I3, e vai passar aqui também I3. Vai passar aqui o I2, tá? O I2, aqui passa um I2, tá? Dividiu I2, I2, I3, I3. Bom, identifiquei o sentido da corrente, né? Sentido da corrente para cada elemento aqui de todo o meu circuito. Então eu vou trabalhar agora com a lei dos nós. A lei dos nós. Eu tenho dois nós. Eu tenho um nó que eu chamei de Czão e eu tenho um nó Dzão. O que está chegando no Czão aqui? Está chegando o I1. E o que está saindo? I2 e I3. Pela minha meu arbítrio, né? Eu arbitrei que I1 tem esse sentido e 2 e 3 está assim. Se tu quiser arbitrar de jeito diferente, não tem problema. O que vai acontecer é que um de nós vai ter um sinal de menos na hora de calcular a corrente, e o que não é problema nenhum. Só indica que a gente arbitrou errado, mas tudo segue com aquele sinal de menos e no final tudo vai dar certo, sem problema nenhum. Tá? Então aqui eu tenho no nó C e no nó D, como não pode deixar de ser, ó, quem é que está chegando no nó D? O I3 e o I2. Então, I3 mais I2 igual a quem está saindo, que é o I1. Tá? O que era de se esperar. Então aqui eu tenho uma equação que eu vou chamar de equação 1. Tá? Equação 1. Vamos chamar de equação 1, vamos escrever o 1 assim, 1. Tá? Equação 1, são iguais. Aí nós vamos lá para as malhas, tá? Vamos trabalhar a lei das malhas. Vou chamar essa malha aqui de malha 1 e essa malha aqui de malha 2. E vou trabalhar então com a lei das malhas. Lei das malhas. O que a gente sabe na lei das malhas? Que o somatório das diferenças de potenciais existentes entre cada um dos elementos daquela malha, somou tudo, o resultado tem que dar zero. O somatório das diferenças de potenciais dos elementos de uma malha dá zero, sempre zero. Então eu defini duas malhas aqui e eu vou arbitrar o sentido da minha análise para a malha. Eu vou tentar fazer com que, nem sempre eu consigo, fazer com que o sentido que eu arbitro coincida com o sentido da corrente que eu arbitrei também. Então eu vou dizer que essa malha aqui vai ter um sentido de análise no sentido horário e aqui também sentido horário, tá? Não tem problema nenhum. Então, na malha que eu chamei de 1, eu vou separar os elementos com letras, ó. Aqui eu já tenho um elemento, aqui eu tenho outro, eu chamei aquele de C, então aqui é D, aqui outro, D não, vamos chamar aqui de E para não coincidir com o D lá de baixo, ó.
Então estou definindo aqui que tem uma diferença de potencial, outra diferença de potencial, outra diferença de potencial, outra diferença de potencial. Então o que eu tenho? A diferença de potencial entre A e C somada à diferença de potencial entre C e E, somada a diferença de potencial entre E e D, somada a diferença de potencial entre D e F, somada a diferença de potencial entre F e A, tem que dar 0. Agora a gente vai ter que cuidar com como é que nós vamos trabalhar os sinais. Ó, quando a corrente e o sentido que eu arbitrei para a malha coincidem, eu uso sinal positivo. É a convenção que o livro dá. Então aqui eu tenho, coincide os dois sentidos, ó, eu vou ter a diferença de potencial entre A e C provocada por um resistor, é a primeira lei de Ohm que nos dá, V igual a R vezes I. Então aqui vai ser o R vezes o I1. Tá? Qual é o R aqui? É 1 vezes I1. Mais o V entre o C e o E. Opa, mas aqui é um gerador ou um receptor. Aí o que acontece? Qual é a convenção que eu uso quando é gerador ou receptor? O sentido que eu arbitro para a malha aqui vai indicar para mim qual é o sinal que eu vou usar para esse potencial. Ele vai ter aqui um sentido que entra pelo negativo. Então aqui o sinal é menos. Entrou pelo negativo é menos. No gerador ou no receptor. Menos o quê? 3 volts. ED, ó, o sentido que eu arbitrei para a malha e o sentido da corrente estão coincidindo, então aqui vai ser mais R, que é 1, vezes o I que está passando aqui, que é o I2. VDF, ó, de novo, o sentido que eu arbitrei para a malha aqui está entrando no negativo, então aqui é menos 10, ó, DF, menos 10 volts. E aqui o sentido que eu arbitrei para a malha e o sentido da corrente no resistor estão coincidindo, então aqui é mais o R, que é 2, vezes o I que está passando nele, que é o I1. Isso vai dar 0. Então é o V entre F e A. Então eu vou ficar aqui com 1 e 1, ou só I1, se preferir, né? Vamos deixar só I1. Ah, I1 menos 3, mais I2 menos 10, mais 2 e 1 igual a 0. Vamos juntar o que dá para juntar aqui e já deixar uma equaçãozinha pronta, que quem tem I para um lado e quem não tem para o outro. 1 e 1 mais 2 e 1 dá 3 e 1, mais I2 igual a o 3, menos 3 menos 10 dá menos 13, e vai para lá fica 13. Então eu tenho aqui uma equação que eu vou chamar de equação 2. Uma equação 2. Vamos para a malha 2, então? Lá na malha 2, vamos trabalhar com a malha 2 para a lei das malhas. Malha 2. Vamos começar separando então aqui, ó. CDF lá, vamos chamar aqui de G, aqui já é B, aqui tá tudo definido. Então, ó, eu tenho uma diferença de potencial entre C e G, tá? Aqui tem uma queda de potencial, porque é um resistor, né? Aqui eu tenho uma outra queda de potencial, GB. Aqui eu tenho um ganho ou uma queda de potencial, dependendo se a geradora é um ganho, se eu tenho um receptor é uma queda de potencial. Aqui então é VBD, né? Mais VBD, mais DE aqui, ó, mais VDE, mais VEC. Esse somatório tem que dar 0. Seguindo a regra que a gente está seguindo ali no teu livro, a convenção que ele está estabelecendo ali. Resistor. A diferença de potencial entre os terminais de um resistor é R vezes I. Aqui, a malha, o sentido que eu arbitrei para a malha está coincidindo com o sentido que eu arbitrei para a corrente. Então, se os dois são iguais, aqui vai ser mais o R, que aqui é 1, vezes o I, que é o I3. O V entre o G e o B. Ó, coincide a malha com o sentido da corrente, então mais R, que é 2, vezes o I, que é o I3. Aqui, a malha está chegando num gerador, no receptor, ela está entrando no negativo. Então, é menos o 11 volts que eu tenho aqui. Ó, sentido que eu arbitrei aqui, para malha, está subindo, é o sentido horário, né? E a corrente que está passando aqui está descendo. Então, aqui vai ser menos o R vezes o I que passa nele, que é o I2. E aqui, ó, tá. O sentido que eu arbitrei para a malha está entrando aqui no positivo. Então, aqui é mais 3 volts. 3 volts. Isso vai ser igual a
zero, porque eu cheguei lá no ponto C de novo. Vamos juntar o que dá para juntar. Ó. 1 e 3 mais 2 e 3 dá 3 e 3. Menos 1 e 2. Menos 11 mais 3 dá menos 8. Vai para o outro lado, fica 8. Vou chamar essa equação de equação 3. Tá? Então eu tenho a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Na equação 1 eu tenho 3 variáveis, na equação 2 eu tenho 2 variáveis, na equação 3 eu tenho 2 variáveis. O que eu quero achar? Eu quero achar qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Para isso eu vou seguir o caminho que eu tenho entre A e o B, que pode ser exatamente esse aqui, ó. Vamos seguir este caminho aqui, ó, entre o A e o B, eu posso seguir este caminho. Então, o que eu preciso saber por esse caminho? Quanto é que vale a corrente I1 e quanto é que vale a corrente I3? Isso é o que eu preciso. Eu preciso do I1 e do I3, então eu não vou precisar do I2. Se eu preciso do I1 e do I3, pegando as minhas 3 equações, que eu vou escrevê-las separadas aqui, ó. I1 igual a I2 mais I3. Equação 2, 3I1 mais I2 igual a 13, e equação 3, 3 e 3 menos I2 igual a 8, tá? Juntei 3 equações, eu não vou querer saber quem é o I2, então eu vou isolar o I2 aqui, ó. Quem é o I2? O I2 é o I1 menos o I3, eu não preciso dele se eu quero saber a diferença de potencial entre A e B. Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui, vamos seguir por aqui. Se o I2 é o I1 menos o I3, ó, e eu estou dizendo isso, eu posso, por exemplo, pegar esta equação aqui, ó, esta equação e tirar o I2. Posso tirar o I2. Vamos tirar o I2 nessa equação, como é que nós vamos ficar com ela aqui? Eu vou ficar com 13I1 mais, quem é o I2 mesmo? I1 menos I3, isso vai ser igual a 13. Então, eu vou ficar com 13 e 1, mais 1 vai ficar 4 e 1 aqui, desculpa. 4 e 1, 4 e 1, menos I3 igual a 13. Show de bola. Essa é uma equação com a qual eu vou lidar. E agora, vamos fazer a mesma coisa para cá, ó. A mesma coisa para cá. Vamos tirar o I2. Vou ficar aqui com 13 e 1, 13 e 3, desculpa, menos o I2. Quem é o I2? É o I1 menos o I3, igual a 13, igual a 8, desculpa. Ó, 13 e 3 menos I2, que é esse aqui, igual a 8. Então, vou ficar com 3 e 3 menos I1 mais I3 igual a 8. 13 e 3 mais I3 dá 4 e 3 menos I1 igual a 8. Estou aqui com as minhas duas equações para achar o I1 e o I3, para depois descobrir a diferença de potencial entre A e B. Vamos juntar essas duas equações. Ó. 4 e 1 menos I3 igual a 13. Botei aqui, vou mudar a ordem, tá? Menos I1 mais 4 e 3 igual a 8. Podemos aqui, por exemplo, multiplicar aqui tudo por 4. E aí eu vou ficar com menos 4 e 1 mais 16 e 3 igual a 32. E por enquanto eu esqueço essa equaçãozinha que está aqui, ó. Porque eu vou resolver por adição aqui. Vou somar o 4 e 1 com menos 4 e 1, aqui vai dar 0. 1 e 3 menos 16 e 3 dá 15. E 3 igual a 13 mais 32 vai dar 45. E aí o I3 vai ser igual a 45 dividido por 15, que dá 3 amperes. Achei o I3. Achei o I3, vou achar o I1 agora. Posso pegar esta equaçãozinha aqui para achar o I1. Ó. Menos I1 mais 4 vezes o I3. Se o I3 eu calculei e deu 3, isso é igual a 8. Menos I1 mais 12 igual a 8, menos I1 igual a menos 4 e 1 igual a 4 amperes. Tu vê que os dois resultados que eu encontrei aqui são positivos. O fato dos dois resultados serem positivos indica que eu escolhi o sentido correto para a corrente. Só isso.
Tá? Bom, os valores das correntes, I1 e I3, que eu preciso para este caminho aqui, para achar a diferença de potencial entre A e B. Então, vê bem, eu tenho lá em A, eu tenho um VA, tá? Eu tenho um VA, e aqui então eu vou ter uma perda de potencial, então eu vou ter aqui menos 1 vezes I1, tá? Menos 1 vezes I1, eu estou tendo uma perda de potencial, certo? Aí eu venho para cá, ó. Menos, porque a resistência tira potencial, 1 vezes I3, menos 2 vezes I3, isso vai ser igual ao potencial que eu tenho em B, que é o VB, B minúsculo, VB. Então eu vou ter aqui VA igual, VA, 1 menos I1, menos 1 vezes I1, menos 1 vezes 4, menos 1 vezes 4. Menos 1 vezes I3, menos 1 vezes 3. Menos 2 vezes I3, menos 2 vezes 3, igual a VB. Então, eu vou ter aqui VA, menos 4, menos 3, menos 6, igual a VB. E como eu quero saber quem é o VA menos o VB, eu vou mandar isso aqui tudo para o lado de lá, com operação inversa. Então, VA menos VB vai ser igual a 13 volts. Tá aí a resposta que a gente encontra para a questão 2, sendo a alternativa B. É isso? Não, não é B não. Desculpa, é letra D. É a letra D para a questão 2. A diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, visto por esse caminho. Poderia escolher este caminho aqui, poderia ter escolhido este caminho, e o resultado teria que dar exatamente o mesmo, acredite. Segue aí, vamos fazer em seguida a questão de número 3.